Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um breve comentário sobre Mateus 28:19, a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E quero comentar um pouco sobre o texto grego, né? Se essa passagem atesta lá ou não, como alguns dizem que não, né? Vamos ver, né? E algo interessante que me chamou a atenção, né? Fizeram um artigo dizendo que essa passagem seria um acréscimo de Roma, né? E citam lá uma fonte lá. Eu fui consultar para ver se é isso mesmo. Tudo mentira. Já foi desmentido isso pelos próprios apologistas católicos, tá? E com bibliografia e tudo. Eu vou até passar aqui para vocês, beleza? Se inscreva aí no canal antes de começar o vídeo. Já começou, né? Mas antes de eu começar o conteúdo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, que pode ser uma informação muito boa para outras pessoas que não têm acesso, né, a esses documentos, essas documentações que falam pela internet, né? E quem quiser estudar o grego do Novo Testamento e estudar teologia, é só falar comigo. Vou deixar aí na descrição do vídeo as minhas redes sociais, beleza? E vamos lá. Mateus 28:19 dizem que é um acréscimo de Roma. Primeiro vamos falar sobre os manuscritos, tá? Depois vamos para as evidências históricas. Dentro dos manuscritos dizem, eu já vi em grupos de WhatsApp, Facebook e até em canais do YouTube, falando que esse texto não aparece em manuscritos gregos, só aparece nas Bíblias em português. Será? Bem, isso é mentira, tá? Mentira. Primeiro, se eu for dizer que esse texto ele é um acréscimo com base no manuscrito, eu não vou ter nenhum apoio, nenhumzinho de nada, tá? Primeiro porque esse texto ele é atestado em todos os códices antigos, Vaticano, Sinaítico, Alexandrino, Beza, e exceto no códice Efraimita, que é um códice do século V, e este códice ele para no verso 15, né? Se não me engano, ele está um pouco fragmentado a parte final de Mateus, então ele não tem ali, tá bom? Mas só este códice, o resto, texto bizantino, ou seja, é mentira que não tem manuscrito. Às vezes as pessoas que falam isso nunca pegou um Novo Testamento na mão, não sabe nem ler uma palavra em grego, muitas vezes. Às vezes só sabe o significado de palavra, vai ler no dicionário e pensa que sabe grego. Isso não é saber grego. Nunca pegaram uma gramática na mão para estudar, nunca estudaram a língua grega para depois falar, é um acréscimo, isso tem, isso não tem, está no original, isso não está. Então, muito cuidado com essas pessoas, principalmente em grupos de WhatsApp. As pessoas falam que é um acréscimo, que foi um acréscimo, que não sei o que. Cadê a prova? Não tem no manuscrito tal. Quando a pessoa vai ver, tem. E aí? Como é que fica? Então, manuscrito já está descartado. Atestam sim, tá? Segunda coisa, esse texto dizem que foi um acréscimo, né, pela Igreja Católica. Eu estou aqui com o documento onde se falam isso, tá? Os próprios apologistas católicos eles se sentem ofendidos por essa mentira. Tem um artigo aqui que fala assim, ó, a informação que eles passam é essa aqui, ó. A fórmula básica de nossa profissão de fé teve sua formação durante o curso do segundo e terceiro século depois de Cristo, em conexão com a cerimônia do batismo. Observe, até onde se pode relacionar sua origem. O texto vem da cidade de Roma. Olha, o texto vem da cidade de Roma. Ok. Provavelmente durante o segundo século. E ainda mais no terceiro. A originalidade da simples fórmula tríplice, a qual simplesmente utiliza o texto escrito de Mateus 28, foi alongada no meio da sessão. Olha só, isso é sobre a questão de crer em Cristo. Aqui, depois de tudo,
o elemento decisivo para o cristianismo estava envolvido e considerou-se necessário dar-lhe, no âmbito da questão, como um breve resumo de que Cristo significa para os cristãos. Olha, ainda cita uma bibliografia, ó. Introdução ao Cristianismo, capítulo 2, página 82, Cardeal Joseph. Ok. Será que isso é verdade mesmo? Olha o que respondem os próprios católicos, tá? Olha só. Mas será mesmo que isso procede? Joseph realmente falou isso? Teria confessado que o texto de Mateus 28, 19 foi adulterado entre o segundo e terceiro século? O que ele teria realmente querido dizer em seu livro? Agora, enfim, respondendo uma calúnia. Respondendo à primeira pergunta, afirmamos que não. Essa desinformação não procede. O trecho utilizado por elas, na verdade, está adulterado. Olha só. Adulterar o texto desse cardeal para dizer que Mateus 28 foi adulterado. Continua. Na verdade, está adulterado e não se encontra no texto integral do livro, seja em português, inglês ou no original alemão. Veja bem. Limitemos-nos a examinar a tradução portuguesa da obra, publicada pela editora, acho que é Herder, H-E-R-D-E-R, em 1970. Diz, olha como diz a informação original, ó. Olha a diferença do que colocaram para como está. A forma básica do nosso símbolo apostólico cristalizou-se no correr do segundo e terceiro século, em nexo com o rito batismal. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. Observe, na cidade de Roma. Contudo, seu lugar interno de origem é a liturgia, ou mais exatamente, o batismo. O rito batismal fundamentalmente orientava-se pelas palavras de Cristo e de fazer discípulos a todos os povos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Para aqui um pouquinho. Como que dizem que esse texto foi adulterado pela Igreja Católica, se no próprio livro desse cardeal, que supostamente tinha afirmado que esse texto foi um acréscimo romano, ele disse que isso são as palavras de Cristo? O que é que ele quis dizer originalmente em Roma? Continuando, a leitura do livro diz: de acordo com esta ordem, o batizado ouvia três perguntas. Crês em Deus, Pai Todo-Poderoso? Crês em Jesus Cristo, Filho de Deus? Crês no Espírito Santo? A cada uma das perguntas, o batizando respondia: creio, sendo de cada vez mergulhado na água. Portanto, a fórmula mais antiga do símbolo realiza-se em tríplice diálogo e está enquadrada no rito batismal. A introdução ao cristianismo, a bibliografia, tá? A introdução ao cristianismo, preleções sobre o símbolo apostólico, editorial Herder, São Paulo, em 1970, página 48. Os apologistas católicos comentam. Isso é os apologistas católicos. Eles comentam. Logo de cara, podemos notar que há acentuadas diferenças entre o texto apresentado pelos nossos opositores e o texto que realmente encontra-se no livro. Predominam mais frases falsificadas que não são encontradas em lugar algum da obra, do que frases que realmente têm algo a ver com o texto autêntico. Basicamente, a partir da palavra Roma, é tudo invenção, além do fato, é claro, de que a própria página referenciada está errada. Com isto, a segunda pergunta é respondida. Joseph, de maneira nenhuma, confessou que o trecho de Mateus 28, 19 teria sido adulterado no segundo ou terceiro século. Pelo contrário, ele pressupõe que o versículo é encontrado nas Escrituras ao citá-lo e não cria dúvidas sobre sua autenticidade. Olha aí, as informações mudaram. Agora vamos para o cerne da questão, que é a terceira pergunta. O que ele teria realmente querido dizer em seu livro? Num trecho em questão, Joseph está falando da história do símbolo apostólico da fé. Que símbolo é este? Ele diz, é o credo apostólico. Olha qual é o credo apostólico. Creio em Deus
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde havia de julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. A afirmação feita em seu livro é de que este símbolo apostólico tem a sua origem em Roma. Olha só como mudou. Uma estreita conexão com aquilo que era o rito batismal no segundo e no terceiro século. A prova disto encontra-se no testemunho do santo Hipólito de Roma, que viveu no segundo e terceiro século. Tá? Aí Hipólito tem essa declaração, né? Em seu livro está aqui, Tradição Apostólica 21, versos 12 a 18, né? Onde o Hipólito ele diz: o diácono também descerá com ele, e ao chegar na água, aquele que será batizado, aquele que batiza lhe dirá: impõe-lhe as mãos sobre ele, crês em Deus Pai Todo-Poderoso? E aquele que é batizado responda: creio. Imediatamente, com a mão pausada sobre a sua cabeça, batize uma vez, dizendo a seguir: crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, morrendo e sepultado, e vivo, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subindo aos céus e assentando-se à direita do Pai, donde julgará os vivos e os mortos? Quando responder creio, será batizado pela segunda vez, e dirá mais uma vez: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne. Responderá o que está escrito, sendo batizado: creio. E será batizado pela terceira vez. Depois de subir da água, será ungido com óleo, santificado pelo presbítero, que dirá: unge-te com óleo santo em nome de Jesus Cristo. Olha só, unge com óleo santo em nome de Jesus Cristo. Após isto, cada um se enxugará e se vestirá, entrando a seguir na igreja. Tradição Apostólica, século 21, versos 12 a 18. Ou seja, o que foi a fórmula que desse cardeal Joseph fala, que foi ali com base na sua origem no século 2 e século 3, não é o texto de Mateus 28, 19, como deturparam essa informação, e sim o credo apostólico da Igreja Católica, em dizer: você crê em Deus Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo, você crê nisso, crê naquilo. Essa fórmula surgiu ali entre o século II e o século III. Esta é a ideia. A informação que diz que a Igreja Católica adulterou, de que Mateus 28, 19 foi o Papa que inventou, que ele disse que isso foi um acréscimo. Mentira. Mentira. Os próprios católicos, os apologistas católicos que colocam a bibliografia da informação, passaram aqui para mim, tá? E eu vim aqui falar para vocês sobre isso, que é algo muito importante, tá? Então, Joseph, né, o cardeal, ele afirma que o credo apostólico em sua formação sofreu influência das profissões da fé batismais da igreja, em particular da religião de Roma, uma vez que os primeiros relatos dessas fórmulas de profissão de fé batismal vêm de Hipólito Romano, entende? Então Hipólito trouxe essa ideia: você crê em Deus Pai, você crê nisso, você crê naquilo, tal, fazia as perguntas lá para a pessoa que queria ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a pessoa disse creio, era batizada 1, 2, 3 vezes, depois ela saía, se enxugava, recebia o óleo, né, do presbítero e acabou-se. Entende? Agora, que não foi o versículo que foi adulterado, e sim a fórmula batismal do credo católico que foi que surgiu no século 2 e 3. Então o contexto não tem nada a ver que o texto foi adulterado. O texto está falando que essa fórmula de Hipólito foi assumida pela Igreja Católica e teve sua origem no século 2 e século 3. Não está falando que o texto foi adulterado ou mudado, como as pessoas estão falando e propagando isso como uma verdade incontestável, tá? Então, antes de vocês passarem a informação, chequem a fonte.
fonte de onde esse negócio veio, tá? E então acaba por aqui isso. Não foi adulterado nada, está nos manuscritos. Inclusive, essa passagem ela está em uma obra, tá? Ali do século I, né? Que é o Didaquê, é uma obra do século I que foi escrita no tempo dos apóstolos e que essa forma batismal já estava presente lá. Se estava presente lá, logicamente não foi adulterada no século II, porque já existia no século I. E no século II, ali no ano 120 a 140, uma igreja da Síria, ela já batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então no século I temos a informação, no século II temos, e nos manuscritos do século IV, 5, 6 está presente. Tá? Então em momento nenhum está falando que o texto foi adulterado por Roma, em momento nenhum. Está falando que como a Igreja Católica batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo que o outro dito que eles falam, você crê no Pai, você crê no Filho, você crê no Espírito Santo, você acredita que ele foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria e tal. Então essas questões que vêm do século II e III, tá? E não o texto que foi acrescentado no século II e III, como estão falando por aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo como explicar Mateus 28, 19 com base em Atos 2 e 38 também, né, que surge ali uma pergunta, tá? Diz, se Mateus 28 e 19 não foi adulterado, como explicar o batismo em nome de Jesus no livro de Atos? Tá? Então, no próximo vídeo eu vou fazer sobre isso e espero que vocês entendam, tá? Os textos eles não estão se contradizendo em momento nenhum, tá? Isso aí já é questão da cabeça do povo, que quando não entende uma coisa, eles dizem que foi adulterado. Se eu não entendo algo, foi Roma que colocou, ou Roma bendita, hein? Já leva a culpa, hein? É bronca, né? Mas é isso aí, pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês, e se quiserem estudar grego, é só falar comigo, beleza? E quiserem estudar também teologia, também é só falar comigo. Que Deus abençoe a todos.